Boa noite, meus irmãos e irmãs. Para nossa ambientação e sintonia com a espiritualidade, esquecendo as tribulações, esquecendo as nossas dificuldades do dia a dia, aquietando nossos corações, vamos fazer a nossa página e a nossa prece para a abertura dos nossos trabalhos. Escolhi o livro O Espírito da Verdade, né? Que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira. A lição número 82, nem castigo, nem perdão. Essa lição, ela se refere ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 5, causas atuais das aflições. Então, André Luiz, que é quem faz quem dita a página, diz o seguinte: o espírita encontra na fé, o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele, os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A Terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir, é realidade de hoje. A dor não é forjada por outrem, é criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é o conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que, se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência. E na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos da vida eterna. André Luiz. Então, eu adoro as páginas do André Luiz. São verdadeiros receituários para as dificuldades que enfrentamos. Como bom médico dos nossos espíritos, ele analisa as causas da dor, a postura do doente e traz as orientações necessárias para que o remédio faça o efeito desejado. A página Nem Castigo Nem Perdão, ela não foge a essas características e nos esclarece sobre as dores que são castigo, que não são castigos, e sim oportunidades de reajuste perante a lei, né? Sabemos que nós somos seres espirituais, trazemos na nossa bagagem as nossas vitórias e os nossos fracassos, né? Estamos aqui em reajuste. Ele fala aqui uma coisa muito interessante, né? Ele diz que nossa conduta é o processo, ou seja, está no nosso dia a dia as oportunidades
para que nós possamos ressarcir aquilo que nos cabe, né? Trabalhar, que esteja dentro dessa bagagem, né, que trazemos do passado. E que a nossa consciência, ela é o tribunal, verdadeiramente é isso, né? A gente sabe direitinho, né, onde estamos acertando, onde estamos falhando ainda, né? E ele fala que a doutrina espírita, embora ela dilate o nosso conhecimento, né, embora ela traga respostas para muitas das nossas aflições e direcione o caminho que a gente deve seguir através da nossa reforma íntima, né? Ela também amplia a nossa responsabilidade. É aquela história, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, mas também trará as responsabilidades do conhecimento dessa verdade. E que as raízes, né, das provas, elas irrompem do passado. Olha, ele usou uma figura aqui bem bacana, o subsolo da nossa existência. E na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, né? Por quê? Berço e túmulo são simultaneamente as entradas e saídas em planos da vida eterna. Ele diz aqui nas frasezinhas anteriores que ninguém vira santo porque morre. Nós seremos exatamente aquilo que vivemos aqui na Terra, né? Então, que Jesus nos ampare, nos fortaleça, nos abençoe, para que a gente possa entender esse processo, para que a gente possa empreender os nossos esforços através do autoconhecimento, através da necessidade que nós temos de entender o nosso próximo, de caminharmos junto com eles na Terra para vencermos a nós mesmos as nossas dificuldades e sairmos daqui melhores do que entramos. Vamos orar. Querido amigo Jesus, médico maior de nossas almas, aqui estamos reunidos em teu nome, Jesus. Em nome do Pai maior e de todos os nossos amigos espirituais, a fim de, através do estudo, das reflexões que faremos em torno deles, possamos assimilar aquilo que de melhor nos ajudará na nossa trajetória da Terra. Que possamos, Jesus, entender que o Pai Celestial não castiga nem perdoa, mas que cabe a cada um de nós estabelecermos as nossas metas seguras para a nossa vitória, para a vitória do nosso espírito, através do nosso crescimento espiritual, através do processo de que estamos juntos na Terra para crescermos, através do entendimento que só podemos fazer o nosso espírito melhor, mais consciente, quando trabalhamos o bem dentro de nós, quando estendemos as mãos àqueles que mais precisam. Obrigada por tudo, Jesus. Que possamos ter uma noite tranquila e que possamos, Jesus, estarmos sempre contigo em nossos corações. Ampare a nossa terra, ainda nesse momento de turbulência, de transição, que ela possa, Jesus, receber as bênçãos dos amigos espirituais, mas principalmente as nossas melhores vibrações de esperança e de paz. Fica conosco, Jesus, em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, é com muita alegria que aqui estamos, agradecendo demais ao Grupo Espírita Teresa de Jesus pela oportunidade que nos dá do estudo da noite. Meu nome é Nádia Costa, eu sou aqui de Niterói, trabalhamos no Grupo Espírita Bezerra de Menezes da Engenhoca
e colaboramos no serviço de evangelização da família na área da infância, no CERJ. Então, para melhor compreensão e entendimento do nosso tema, eu vou compartilhar uma tela aqui, o PowerPoint, tá? Então, o nosso tema da noite de hoje é Deixe-me Partir. E conversaremos sobre um assunto que, embora seja uma coisa inevitável, ainda nos é tão difícil, a morte de pessoas amadas. Apesar de todo o conhecimento que nós temos através da doutrina espírita, da vida no mundo espiritual, e a certeza que a reencarnação é um processo de aprimoramento na Terra, ainda é difícil aceitar com naturalidade o retorno de um ente querido que, para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, retorna. Interessante que os orientais, ao contrário dos ocidentais, recebem com mais naturalidade, né? Enquanto nós recebemos com flores e alegria os que chegam à Terra para uma nova jornada, mas ainda não conseguimos aceitar com os mesmos sentimentos quando eles retornam. Então, há, assim, um processo que os orientais eles lamentam o retorno a chegada de um ente querido à Terra, enquanto que eles louvam e agradecem quando eles retornam ao mundo espiritual. Já nós, os ocidentais, já não agimos assim, né? Então, faremos algumas perguntas, né? Por exemplo, como preparar-nos para aceitar com naturalidade a morte? Como ter equilíbrio, serenidade diante da perda de um ser que amamos? E como não levar perturbações para o espírito que parte? São indagações que analisaremos hoje, buscando na doutrina espírita argumentos fortalecedores para essa questão tão inevitável para todos nós. Então, o livro que inspirou o tema da noite é o livro Deixe-me Partir, de autoria de Tânia Fernandes de Carvalho, que traz no seu prefácio uma lenda budista, né? Muito interessante, a lenda budista. A lenda budista conta, né, que uma mulher vai até Buda com um filho morto nos braços e suplica que o faça reviver. Buda diz a ela que vá a uma casa e consiga alguns grãos de mostardas, mas para trazer de volta a vida do menino, esses grãos devem ser de uma casa onde nunca morreu ninguém. A mãe vai de casa em casa, mas não encontra nenhuma livre da perda. Nessa semana, né, que passou, nós tivemos o feriado consagrado aos mortos, onde todos nós somos convidados a lembrar, homenagear com nossas preces, nossa saudade, os entes queridos que partiram. Com as recentes perdas provocadas pela pandemia, muitos ainda se encontram inconformados, né? Muitos ainda se encontram inconformados. Sabemos que os entes amados gostam de ser lembrados, mas que o desespero causado por aqueles que ficam, né, por nós que ficamos, causa-lhes desespero. Então, na questão 936 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz um interessante esclarecimento, quando ele nos diz
mas uma dor incessante e irracional o afeta dolorosamente, porque vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez ao reencontro entre todos. Então, os espíritos que retornam ao mundo espiritual, eles sentem, né, a nossa dor, o nosso sofrimento, os nossos lamentos, e isso dificulta demais o processo de readaptação no mundo espiritual, como todos nós sabemos, né? Então, o que fazer, né, para ajudar os que partem? Como nós devemos, apesar de todo o nosso processo doloroso de separação, o que nós podemos fazer para que eles e nós possamos ficar bem? Primeira coisa é orar por eles, orar desejando que eles possam ter uma boa recepção no mundo espiritual, poderem estar tranquilos, apesar de todo esse processo de nascimento invertido, né, que é voltar para o mundo espiritual. Então, a prece, nessa hora, ela vai cair como um bálsamo sobre nós que ficamos, né, vai dar reconforto ao nosso coração, mas também vai ajudar demais a amparar aquele que volta para o mundo espiritual. Outra coisa que podemos fazer também é ter bons pensamentos, elevarmos os nossos pensamentos, lembrar das coisas boas, das coisas que realmente importantes, que importamos, né? Que é importante quando a pessoa é importante para nós, é porque durante a nossa trajetória nós importamos, levamos para o nosso sentimento, para o nosso coração, né, as coisas boas que essas pessoas têm. Então, que possamos elevar até Deus o nosso pensamento e gerar em torno desse ente que partiu e criar em torno dele um sentimento de que ele foi realmente importante, que ele trouxe para cada um de nós uma representatividade, que ele instalou dentro de nós, em nosso coração, né? Tanta coisa, e sermos gratos a Deus pela convivência com esse ente querido. Nós sabemos que tanto a oração e o pensamento, eles chegarão aos nossos seres queridos, aos nossos amados. E outra coisa também que é muito bom de fazermos é lembrar, é abrir o baú das recordações, abrir a caixa onde estão guardadas as lembranças daqueles que conviveram conosco. Eu lembro que no filme Chico Xavier, que retrata, né, a trajetória do nosso querido Chico, dos participantes de Cristiane Torlone e Tony Ramos, pais que perderam um filho num acidente de arma com fogo. Aliás, esse caso foi a primeira vez que um réu foi absolvido, né, com o testemunho de uma carta psicografada, uma coisa bem marcante na época. E aí, no filme, a gente vê a mãe, né, abalada pela extrema dor da perda, um filho único, né, mas com a janela aberta para encontrar uma resposta consoladora. Já no pai, a gente vai ver a revolta, a incredulidade, ele completamente fechado, até mesmo para entender todo o processo de sofrimento que a esposa estava passando. Ele proibia, não quero que veja isso, não quero que veja aquilo, não quero que abra o baú das recordações, né? Podemos observar aqui que cada um de nós, né, vivencia a dor da perda, a saudade de formas diferentes. Então, essa fase nós chamamos de luto, né? Eu trouxe um trechinho da música Pedaço de Mim, do Chico Buarque, que eu considero uma música linda. Nossa, adoro essa música. Principalmente porque ela foi gravada pela Zizi Posse, que deu toda uma entonação de tristeza,
tristeza, assim, né, aquela coisa da perda. Então, ali, num trechinho, o Chico diz o seguinte: ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Então, aqui é preciso soltar, né, da relação que existia, precisamos nos soltar da relação que existia para a construção de uma nova vida, sem esquecer a pessoa que se foi. E o luto é uma fase muito importante, é uma fase onde a gente vai processar no dia a dia a vida sem aquela pessoa. Então, se nós não vivenciamos esse luto, essa fase, se nós não buscamos uma fortaleza, ajuda psicológica, na maioria das vezes a gente precisa de ajuda psicológica, dependendo da intensidade da nossa dor, para podermos superar e voltarmos à vida. Eu lembro que um amigo do meu marido desencarnou e eram amigos de trabalho, né? Eles não tinham mais assim contato. E só depois de 2 anos, a esposa desse amigo ligou para o meu marido para informar que ele tinha morrido. Quer dizer, ela levou 2 anos num processo de luto onde ela não conseguia nem falar, nem dizer que o marido tinha morrido. Então, o luto é essa fase de recolhimento, essa fase que a gente, muitas vezes, né, a gente vai ver aqui durante o PowerPoint, que é aquela fase de revolta, de dor, enfim. Né? A Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, ela diz que a dor que te abraça é tua, ninguém a sofrerá por ti. Olha que coisa interessante. Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém o espinho estará cravado nas carnes da tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Todavia, haverá riso e satisfação entre os que te amam. Todavia, a sensação de júbilo não podes repartir com ninguém. Isto posto, no sofrimento, não imponhas amargura àqueles que te cercam. Conforme na alegria, não podes fazer que eles se sintam ditosos. É verdade, né? A nossa dor é nossa, o nosso júbilo também é nosso. Né? Ainda falando dessa questão de como encaramos, né? A gente observa, eu não sei se é uma observação minha, que muitos casais que perdem filho, às vezes, acabam se separando, né? Porque na hora de compartilhar a dor é muito difícil. Na hora de sofrer junto é muito difícil. Né? A psiquiatra suíça Elisabeth Rossi fez um estudo sobre os estágios que os enlutados passam, chegou a 5 estágios. O primeiro estágio é da negação e isolamento. Né? Então, no primeiro estágio do nosso luto, a gente questiona Deus, por que isso aconteceu comigo? Não importa a religião que você tenha, né? Por que comigo? Não é? Depois vem o estágio da culpa, ainda nesse momento, onde a pessoa fala assim, eu podia ter ficado com ele mais um pouquinho, eu podia ter dado atenção, quando ele disse que sentia aquela dor no estômago, né? A dor, o mal-estar, porque eu não levei ele ao médico. Então, a gente vai buscando para nós, né? Gerando em nós essa culpa, essa responsabilidade sobre o desencarne da pessoa amada. Né? E a percepção, depois a gente vem para o apego. Né? Aquele apego, a gente não quer se livrar das roupas, a gente não quer desarrumar o armário, a gente fica querendo ali guardar
coisa, cheirar a roupa daquele que se foi, como disse o Chico Buarque, né, de arrumar o quarto, né, do filho que já morreu. E esse apego, essa coisa que a gente quer se apegar ao que ficou de material daquele que já partiu. Depois, a percepção daquele que partiu. A gente começa a ver a pessoa, a gente começa a ouvir passos, a gente começa a ouvir os barulhos provocados por ele. Durante a pandemia, né, aqui em Niterói, nós perdemos muitos amigos queridos, né, do movimento espírita. Pela Covid, a gente perdeu o seu Paulo Sérgio, que era um trabalhador incansável, né? Ele, fundador do GEPAR, que é o Grupo Espírita Paz e Renovação. Nós perdemos também o Fernando Cardoso, que era do Instituto Espírita Bezerra de Menezes. E nós, lá na nossa casa espírita, em particular, perdemos uma grande companheira, que era a Heloísa Carneiro, que, embora ela não desencarnou de Covid, mas ela descobriu durante a pandemia um tumor enorme na cabeça e não aguentou a cirurgia. E ela me auxiliava muito lá na creche, que a nossa instituição tem uma creche com 30 criancinhas, e nós duas que dirigíamos a creche lá. E quando nós retornamos agora, né, nós só conseguimos retornar, nós paramos em 2020, em março de 2020 com a creche, e só retornamos dia 9 de agosto. Interessante que eu ouvia a Heloísa subindo as escadas, né? Tem uma menininha, a Duda, né, que chegou em casa e falou para a mãe assim, uma aluninha lá da creche, que chegou em casa e falou para a mãe, e a tia do batom estava lá, que a Heloísa passava batom nas crianças, brincava, ela era muito alegre. A tia do batom estava lá, e a mãe falou, não, a tia do batom não estava lá, não, a tia do batom hoje agora não vai mais lá, não. Ela falou assim, estava assim, mãe, a tia do batom estava lá. Então, a gente percebe, né, que a gente começa a sentir as percepções mesmo daqueles que partiram, né? Bater. Eu lembro que quando o papai desencarnou também, eu ouvia direitinho, né? Papai bocejando. São coisas assim que ficam em nós, que ficam agarradas em nós, até que um dia a gente cai na realidade. A gente cai na realidade que aquele ser querido realmente partiu, foi embora, e que nos cabe, né, superar. Mas aí a gente entra no segundo estágio, que é o estágio da raiva. A gente fica com muita raiva, né? Porque aquela pessoa foi embora e você diz, por que que você me deixou? Por que que você me abandonou? E entramos no terceiro estágio, que é barganhar com Deus, né? A gente quer barganhar, eu faço isso para esquecer aquilo, eu te dou isso, né, para arrancar de mim essa dor, né? E, na verdade, é um processo muito complicado, muito que só o tempo, né? Até a gente entender que só o tempo vai nos dar tranquilidade interior, demora. Aí entramos no quarto estágio, que é o estágio da depressão. Aquele estágio que a gente se sente amargurado, angustiado, e nos, né, sentimos-nos desalentados. Por isso que o atendimento fraterno é importante numa casa espírita, buscar também atendimento psicológico, muitas vezes é necessário. E o último estágio, que é o quinto, é da aceitação e da entrega, né? A aceitação é quando a gente consegue aceitar que o outro morreu, que o outro desencarnou, que o outro partiu e que nós precisamos seguir em frente. E aí, esse seguir em frente vai depender de cada um de nós. Podemos melhorar as nossas condições trabalhando, nos doando, fazendo alguma coisa, simplesmente seguindo a vida, né? Então, como transformar, né, as perdas em ganho, né?
como é que a gente pode? O que a gente pode lucrar, vamos dizer assim? Como que a gente pode melhorar-se? Como a gente pode evoluir diante de uma perda? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre, né? A gente pode trabalhar no nosso egoísmo, porque a gente quer aprender, a gente quer ter, né, aquela pessoa conosco. Então, isso é egoísmo e é também o apego excessivo. A gente tem aí livros, nossos filhos não são nossos filhos, a gente sabe que nós somos espíritos que estamos juntos em evolução, em processo de resgate, mas que nós não possuímos ninguém, nós estamos temporariamente juntos, somos pais, somos mães, somos filhos, somos irmãs, tudo temporariamente para que possamos nos reajustar no processo evolutivo, nos processos reencarnatórios. Então, é uma hora da gente trabalhar o nosso egoísmo, medir lá o nosso percentual de egoísmo. É hora da gente se desapegar, dizer assim, é meu filho, mas eu criei para o mundo, para a vida, né? É esse momento do desapego. E lembrar também que os sentimentos conquistados de amor, eles não se perdem, não se perdem, né? Eu tenho certeza que o amor que eu sinto pelos meus filhos, pelo meu esposo, pela minha mãe, eles se perpetuarão no mundo espiritual. Nada se perde. Tudo que a gente faz de bom, de melhor, para uma boa convivência, não se perderá. E outra coisa também é a gente transformar, né, a nossa dor em algo de bom, em arte. Né? Estava lembrando aqui, até anotei aqui não sei onde, né, que a mãe do Cazuza, a irmã do Ayrton Senna, né, eles transformaram a dor da perda em ajuda ao próximo. Eu lembro também daquele cantor e compositor Eric Clapton, né, que perdeu um filho que caiu da janela do apartamento, né? E ele também tem uma das músicas mais lindas, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que falando dessa separação. Então, a gente precisa também, no nosso dia a dia, tentar transformar a nossa dor, né, em arte, levar consolo e amparo àqueles que precisam. E não tem exemplo maior, né, do que Maria. Né? Maria, mãe de Jesus, ela foi o maior exemplo de quem transformou realmente a vida em algo muito positivo depois que o seu filho amado retorna ao mundo espiritual. Maria, que Jesus disse na hora lá na cruz, mulher, eis o teu filho, e filho para Maria e para João, né? Filho, eis a tua mãe. Eles se juntam e fazem um trabalho maravilhoso durante todo o restante da existência dela, de consolo, de amparo, de divulgar o que Jesus fez na prática, né? O que Jesus fez. Então, Maria, ela é assim, o nosso grande exemplo, né? Da mãe que viu seu filho retornar ao mundo espiritual, mas que ela conseguiu, né, transformar essa dor em consolo para todos que a buscavam. Né? E você? E nós? E nós? Né? Já pensamos na nossa morte? Né? A gente às vezes fica assim, fala muito dessa coisa de quem morreu, mas vai chegar a nossa vez também, porque a morte é uma coisa inevitável. Né? Então, o Mário Sérgio Cortella,
ele conta numa mini live, né, essas lives pequenininhas que a gente vê, que ele tinha na porta da geladeira dele uma, né, uma tirinha, essa tirinha aí, do Snoopy e do Charlie Brown, em que o Charlie Brown, que é sempre muito pessimista, né, caidinho, falava que algum dia todos nós iremos morrer, Snoopy. E Snoopy, muito para frente, otimista, né, cabeça para o alto, falou verdade, mas todos os outros dias não. E aí é um momento da gente pensar, né? Pensar o que nós estamos fazendo de todos esses dias que nós não morremos ainda, que nós estamos vivos aqui na Terra. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos importando e exportando para o outro, né? É o momento da gente pensar nas nossas dificuldades, naquilo que a gente ainda traz de negativo dentro da gente, que precisamos nos libertar. Precisamos fazer, né, aquela anamnese pessoal, né? Fazer o nosso autoconhecimento para sabermos onde nós estamos ganhando e onde nós estamos desperdiçando os dias que ainda não morremos, né? Então, eu fico pensando, né, quantos irmãos não se falam, quantas pessoas, né, ainda se odeiam, né? Eu sei que ódios e amores, né, são coisas que a gente não desfaz com facilidade, mas que precisamos trabalhá-los para que o amor seja um amor verdadeiro e não um apego, não um amor egoísta, e que o ódio, né, ele não seja aquela coisa que você julga que o outro morreu em vida. Isso é muito triste, né? Quando a gente ignora alguém que está vivo, dando-nos a oportunidade de nós nos acertarmos enquanto estamos caminhando, né? E a gente acaba desperdiçando, né? Desperdiçando a oportunidade do reencontro, né? E às vezes é por uma bobagem, né? Outro dia nós estávamos estudando o Livro dos Espíritos, né, nas nossas reuniões de quarta-feira, e tem um pedacinho do Livro dos Espíritos que fala assim, eu não vou lembrar a pergunta, mas que ele diz que quando nós retornamos para o mundo espiritual, a gente pode ter uma noção de tudo que nós fizemos, dos pontos que erramos e os que nós podíamos fazer para evitar. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que a gente possa encontrar caminhos, né? Antes de chegarmos lá e eles dizerem para a gente assim, você errou aqui, você não fez isso, olha só o caminho que você podia seguir, você não seguiu. Então, como diz o Charlie Brown, algum dia todos nós morreremos, mas que possamos ouvir o Snoopy quando diz, mas todos os outros dias não, e possamos fazer esse processo de lembrar, né, de fazer as pazes com a sogra, né, que às vezes é tão difícil para a gente, a sogra tão apegada ao filho, à filha, e aceitar as pessoas não como elas são, mas respeitar, né, os limites de cada um. Tá? Então, quem melhor do que ele para nos falar da imortalidade da alma? Quem melhor do que ele para dizer que todos nós estamos aqui nesse processo de busca da nossa melhor parte? Quem melhor do que ele para dizer que ninguém morre, que todos nós estamos vivos no mundo espiritual e que lá é a verdadeira vida?
Quem é melhor do que Jesus para consolar nossos corações nas horas que nós mais sofremos? E quem é melhor do que Jesus para despertar a nossa consciência para o amor ao próximo, para a caridade, para tudo aquilo que a gente tem, assim, de verdade, vontade de construir para a nossa vida, e são escadas, né, que nós vamos construindo para quando chegarmos nos degraus que já estejam lá no mundo espiritual, possamos dizer para nós mesmos: graças a Deus, fiz o que foi possível. E quando alguém que nós perdemos subir essas escadas antes de nós, a gente possa dizer: graças a Deus, amei-o o suficiente, dei a melhor parte para que ele pudesse também construir suas escadas. Muita paz e que Jesus nos ampare sempre. Bom, então vamos à nossa prece final, agradecendo a Deus essa oportunidade que nos foi concedida. E lembrando que lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, das preces espíritas, no item 62, ele fala sobre as preces pelas pessoas a quem tivemos afeição. E no finalzinho da prece, no item 63, ele diz assim: ó, quão doce e consolador é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas, de que podes estar aqui ao meu lado, a me ver e ouvir como outrora, se não ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces, do mesmo modo que eu não te esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor esteja contigo. Então, vamos agradecer a Deus, elevando os nossos pensamentos e enfileirando nele, assim, todos os nossos entes queridos que já retornaram ao mundo espiritual, que sabemos que estão vivos, vivos na vida verdadeira, mas principalmente vivos em nossos corações e nossas mentes, mas sem as algemas do egoísmo, sem as algemas da posse, que muitas vezes nos trazem tantos sofrimentos. Então, que Jesus possa amparar esses entes queridos, fortalecê-los na sua jornada, lá no mundo espiritual, onde tão bem, neste momento, podem entender o que precisam melhorar, o que precisam fazer, para que numa próxima vida se conduzam com mais segurança, com mais firmeza nas suas propostas de evolução. E agradecemos do fundo dos nossos corações por eles terem feito parte das nossas vidas, ter dado o seu amor, o seu carinho para todos nós, de termos importado para os nossos corações, para as nossas mentes, essa convivência. Agradecemos demais, Jesus, pelos esclarecimentos que a doutrina espírita trazem para todos nós, a fim de que possamos entender todo esse processo de idas e vindas e nos fortalecermos, Jesus, também para a hora em que despertarmos no mundo maior. Obrigada por tudo. Obrigada, Jesus, por cada dia, por cada oportunidade que nos dás e que possa estar em nossos corações, agora e sempre, fortalecendo-nos e dando-nos a certeza da tua presença em nossas vidas. Que assim seja, e graças a Deus.